irmã dela. Então, fazendo justiça após esse deboche. Eu queria relembrar, Ananias, que houve uma campanha de fake news contra a Marielle Franco. Sim, vamos ouvir? Vamos ouvir a fala dela. Vamos ouvir, fala Aniele Franco. Isso hoje também é um recado para uma parcela da sociedade que debochou da morte da minha irmã. Uma parcela da sociedade que todo ano eleitoral traz a minha irmã como um elemento descartável, ou trazia a minha irmã também como sendo apenas mais uma, ou como falavam, um mimimi sobre Marielle Franco. E eu quero aqui, hoje, neste dia, numa quarta-feira, que pra gente não é coincidência. A Marielle foi tirada de nós numa quarta-feira e hoje a justiça está vindo também numa quarta-feira. Diante de todo esse evento que está aqui e diante de uma fala muito marcante, que é a violência política de gênero e raça que existe nesse país. Ela fala desse deboche, eu queria relembrar só esse episódio, quando o deputado federal Daniel Silveira e o Rodrigo Amorim quebraram a placa de uma rua que era em homenagem a Marielle Franco. Então, eu acredito que ela se refere ao deboche a esse momento e a outros também, como essas campanhas de desinformação falavam muito que ela tinha ligação com a facção do Comando Vermelho. Houveram muitas informações falsas e muitas coisas disseminadas nas redes sociais. Então, a Aniele Franco deu esse recado. E eu separei também, Ananias, o voto da ministra Carmen Lúcia. Vamos ver. Quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Quantos Andersons nós ainda vamos ver chorar? Quantas Luiaras, Arthur vão ficar órfãos para que o Brasil resolva que isto não pode continuar e que esse Estado de Direito não é retórica? Cíntia Lages. Ela chama atenção, seria esse exatamente o meu comentário. Eu ia dizer como é que o caso da Marielle não fez o Brasil parar por conta da violência política de gênero que continuou. A Marielle é talvez o caso mais emblemático ou o caso mais ruidoso, já que repercutiu de maneira internacional, inclusive aí são painéis em vários países. Eu lembro que naquele dia a gente trouxe esses painéis, vários países inauguraram painéis com o rosto da Marielle, Argentina, Espanha, França. França tem rua, tem jardim com o nome de Marielle, e repercutiu muito. Nem isso foi o suficiente para que esse julgamento acontecesse em menos tempo. São 8 anos. E nesses 8 anos, quantas mulheres na política não sofreram violência política de gênero? É a isso que a ministra se referia, ela que é uma batalhadora para que o Brasil combata esse tipo de violência. Quando na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ela atuou muito nesse sentido. E é impressionante como esse caso da Marielle sequer suscitou um debate sobre isso, sobre como o ambiente político é hostil para as mulheres no Brasil. A Marielle morreu em razão da sua atuação política. E muitas outras mulheres, em menor proporção, porque não são mortas, mas são intimidadas, são impelidas a abandonar a carreira política, porque sofrem violência física, violência verbal, violência digital. E a gente vai ter uma eleição agora em 2026, em que muitas mulheres que poderiam ser excelentes gestoras, excelentes parlamentares, não vão se aventurar na política porque elas sabem que esse é um ambiente hostil demais. E nem todas conseguem exatamente superar essa violência, que ela é muito grande, e basta a gente ver os feminicídios. Essa semana, uma freira de 82 anos foi morta depois de ser estuprada. Eu acho que isso é um parâmetro que o Brasil nunca deveria ter chegado. E o feminicídio é muito parecido com a violência política de gênero. Ninguém liga, ninguém se importa. Inclusive, a violência política de gênero tem poucos casos de condenação no Brasil, pouquíssimos processos tramitando nesse momento no Brasil, pouquíssimas ações que devem ser ajuizadas, inclusive, pelo Ministério Público. Ela teve a morte
né, do corpo ali, tirar a vida, e também a tentativa de assassinato da própria reputação, né, que é uma praxe, né? No caso dela, né? No caso dela, então, que política, e aí se tentou imputar participação com facção, se levantou... Tinha fotos falsas. A questão de orientação sexual. Então, assim, E para a família, né? Para a família, ver toda essa situação, imagine, eu sei como é que deve ter sido dilacerante, né? Porque a pessoa tem uma história, ela é assassinada exatamente por conta dessa história de vida que tem, de luta, e depois de morta, ainda sofre, né, com tudo que foi feito, com tentativa do que foi feito com o nome da Marielle por adversários políticos, por pessoas que pensam de outra forma e que conquistaram, inclusive, mandatos. Então, assim, isso reflete muito também o que a nossa sociedade prepara para as mulheres, como a nossa sociedade pensa o lugar da mulher. Porque não só essas pessoas fizeram isso, esse assassinato, tentativa de assassinato de reputação, né, ali, como ganharam votos em cima disso, ou seja, foram validados, esse comportamento foi validado, foi premiado com mandato. Isso é triste, né? Muito triste. Olha, Aline, conclui pra gente. Eu falei, inclusive, né, da questão da Rua Marielle Franco, e o interessante é que a população também reagiu. Eu mandei para a Lígia as fotos dos deputados do PSL na época, quebrando lá a homenagem à Marielle, mas em outros momentos, em outras manifestações, as pessoas reagiram, aí elas iam para as manifestações, elas iam para algumas passeatas, para alguns eventos, com a placa da Rua Marielle Franco, com milhares de placas com o nome da Marielle Franco. Então, é esse o deboche que a Aniele Franco se referia, a esse tipo de novo, matar a Marielle Franco. Não apenas mais a sua vida, mas, como a Kátia disse, a sua reputação, que agora a gente está vendo aí o resultado do julgamento. Sim. Então a família pode respirar aliviada que pelo menos se fez justiça nesse caso. Né? Sim, é verdade. Olha, o governador do estado do Piauí, Rafael